Olá, essa apresentação tem como objetivo falar sobre arquitetura de computadores. Mais especificamente sobre o tema arquiteturas paralelas. As arquiteturas de computadores com paralelismo surgiram com o objetivo de aumento no desempenho dos computadores e, devido ao fato de que a limitação de um único processador não poder aumentar indefinidamente seus recursos computacionais, como por exemplo a frequência ou pela limitação de miniaturização dos circuitos. Daí a busca por paralelismo em outros níveis de arquitetura de computador, que não somente pela alteração do processador. Assim, o paralelismo pode ser pensado para ser introduzido em vários níveis. São eles: paralelismo por múltiplas CPUs, paralelismo a nível de chip, adição de processadores especializados, multiprocessadores e multicomputadores. Uma das estratégias de arquitetura com paralelismo foi introduzir o paralelismo com soluções de processamento de múltiplas CPUs. As CPUs fortemente acopladas devido à proximidade das CPUs. Isso é o caso de sistemas multicores, os quais possuem mais de um núcleo. CPU que estão contudo no mesmo hardware, portanto fortemente acopladas. Já o caso, quando existe uma distância entre as CPUs, podemos chamar de fracamente acopladas. É o caso de computação em grid, onde temos vários computadores independentes que são interligados por uma ou mais redes e que trabalham colaborativamente para atender a um processamento específico. Já o paralelismo por chip, ele é um modo que tem por objetivo aumentar a produtividade do chip e conseguir que ele faça várias tarefas ao mesmo tempo. Duas técnicas são utilizadas. Primeira técnica, a multithreading, é a capacidade de um programa ou de um processo de um sistema operacional para gerenciar o seu uso por mais de um usuário ao mesmo tempo e até mesmo gerenciar vários pedidos pelo mesmo usuário, sem ter que ter várias cópias de programação e execução no computador. A outra técnica é conhecida como multicore. Um processador multicore é um componente de computação único com duas ou mais unidades de processamento que atua de forma independente, que a gente chama de núcleos, né? Que são as unidades que lê e executa as instruções do programa. Os múltiplos núcleos podem executar várias instruções ao mesmo tempo, aumentando a velocidade geral para programas passíveis de computação paralela. Uma curiosidade é que os processadores foram originalmente desenvolvidos com apenas um núcleo. Já os processadores multicore foram desenvolvidos no início de 2000 pela Intel, AMD e outros fabricantes. Temos outro paralelismo, que é o paralelismo a nível de instrução, ou pipeline. O paralelismo de instrução é baseado na execução simultânea de mais de uma instrução por CPU, sendo cada instrução um estágio diferente do ciclo de instruções. Existe também o paralelismo a nível de processador. Esse tipo de paralelismo é uma técnica que busca o ganho de desempenho associando duas ou mais CPUs organizadas para executar uma determinada tarefa. São usadas as seguintes técnicas: computadores matriciais, que são matrizes de processadores dedicados, multiprocessadores, conjunto de processadores independentes e multicomputadores. No caso de multicomputadores, esse paralelismo é uma técnica que une CPUs fracamente acopladas, utilizando-se da troca de mensagens para a execução de uma determinada tarefa. Mais especificamente, é um tipo de paralelismo que faz uso de clusterização de servidores para implementar o processamento paralelo. Um cluster, só para ressaltar, um cluster é um conjunto de computadores que são conectados em rede e se comunicam através de um sistema operacional distribuído, trabalhando como se fosse uma única máquina. As técnicas mais utilizadas em paralelismo com multiprocessadores são cluster ativo-ativo e cluster ativo-passivo. No caso do cluster ativo-ativo, temos uma arquitetura com um único cluster, com balanceamento de carga, onde os servidores dividem as requisições de processamento ativo-ativo, implementando o que é chamado de balanceamento de carga. Esse modo de paralelismo é muito utilizado em aplicações distribuídas com requisitos de alta disponibilidade, por exemplo, banco, serviços públicos, etc. No cluster ativo-passivo, em vez de termos um único servidor com componentes redundantes, temos a opção de utilizar um cluster de alta disponibilidade, onde são chamados de failover clusters, onde são usados dois servidores completos
que a única função do segundo servidor é assumir a posição do primeiro servidor em caso de falhas, como forma de evitar uma interrupção de serviço, por exemplo, e garantir desse jeito, né, dessa forma, a autodisponibilidade das aplicações. É o chamado modo ativo-passivo. Por último, temos o paralelismo por software. É possível executar um programa com capacidade de dividir uma tarefa em pequenas partes e executá-las em paralelo, como, por exemplo, diversos cálculos matemáticos ou até mesmo atender a requisição de vários clientes, sem que seja necessário formar uma fila de processamento. Para esse tipo de paralelismo, temos duas técnicas utilizadas. A primeira é a thread, onde uma thread é uma linha de execução, a menor sequência de instruções programadas que podem ser gerenciadas de forma independente para o sistema operacional. A implementação de threads é um processo que difere de um sistema operacional para outro, mas na maioria dos casos um segmento está contido dentro de um processo. Vários segmentos podem existir dentro do mesmo processo e compartilhar recursos, como memória, enquanto diferentes processos não compartilham desses recursos. Em particular, as threads de um processo compartilham as instruções desse último, que é seu código, e seu contexto, os valores que suas variáveis fazem referência a qualquer momento. A segunda técnica, conhecida como fork, processos filhos, é uma técnica que cria um novo processo através da duplicação de um processo existente. O novo processo, conhecido como processo filho, é uma cópia exata do processo de chamada, conhecido como processo pai. O processo filho tem um conjunto próprio de recursos de memória, tempo de CPU, identificador único, entre outros atributos como bloqueio. Bem, chegamos ao final do nosso trabalho. Espero ter atingido o objetivo da disciplina, apresentar as técnicas, né, as opções de arquitetura paralela de computadores. E fica o agradecimento à Universidade Uninasal, ao professor da disciplina, ao nosso tutor. Em tela segue a fonte utilizada para se fazer esse trabalho e espero contribuir com a faculdade e agradeço a oportunidade de ter participado desse trabalho de pesquisa. Um abraço e até breve.